paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida. Chegamos para mais um culto, o último culto do mês de fevereiro, para engrandecer a esse Deus, que você possa ser tocado e transformado pelo Senhor. Quero começar olhando para o verso 1 do capítulo 2 da carta aos Hebreus, que diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu tenho a certeza que, se você está nos assistindo, você quer se apegar com mais firmeza à verdade ou às verdades que nós temos ouvido a respeito de Jesus, que é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué, como nesta carta nos apresenta. Ele é superior aos seus problemas, às suas dificuldades, ele é superior ao Covid, ele é superior a toda e qualquer situação que nós estamos passando. Ele é superior a tudo, em nome do Senhor. Convido você a orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós chegamos à tua presença. Senhor, queremos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, ministrar a cada coração, que possamos ser tocados pelo Senhor e que a tua vontade prevaleça na nossa vida. Em nome de Jesus que oramos. Amém e graças a Deus. Antes de nós continuarmos, meu convite é para que você se inscreva no nosso canal. Faça isso agora mesmo. Aproveite essa oportunidade e inscreva-se no nosso canal. Além disso, dê um likezinho, um joinha, para que a mensagem seja divulgada e vá mais longe. Também toque o sino para que você receba novas notificações. Assim que estivermos nas redes sociais, você saberá, você receberá um lembrete que estamos e você pode acessar. Seja também um missionário pós-moderno, enviando esta mensagem a pelo menos mais 3 ou 5 pessoas. Faça isso, envie a mensagem para que pessoas possam receber a palavra de Deus em nome do Senhor. Lembrando que de segunda a sexta-feira, às 22h30, até por volta das 23h, temos o nosso Dormindo com Deus. Você pode ter uma mensagem toda noite, antes de você pegar no sono. Você pode ouvir aquilo que Deus tem a falar ao seu coração. De segunda a sexta, 23h30, até por volta de 23h, não vai ultrapassar muito disso. Também, quinta-feira, temos o nosso estudo bíblico, e você pode, se enriquecer com a palavra de Deus. Domingo pela manhã, às 9h da escola dominical, o pastor Zacarias ministrando a respeito da carta aos Hebreus. 10h15, o nosso culto, tivemos hoje pela manhã. Se você não acessou, você pode acessar em outro momento. Além disso, também você pode nos ouvir nesse horário, às 18h30. Venha fazer-nos uma visita, estar conosco presencialmente, na Paula Bueno, 992, Taquaral, em Campinas. Eu tenho a certeza que você será muito bem recebido e que Deus falará ao seu coração. Hoje estamos no verso de número 3, começamos pela manhã, você pode ver, do capítulo 2, que diz assim: como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação, esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor
depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Oremos, Pai, que nesses breves minutos a Tua palavra possa penetrar no profundo do nosso coração, que venhamos ser tocados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Como podemos negligenciar tão grande salvação, ou não levar a sério tão grande salvação? Nós podemos negligenciar a salvação que podemos ter através da pessoa do Senhor Jesus, deixando de dar a atenção às coisas de Deus, ainda absorvendo-nos pelos interesses terrenos, egoístas, ficarmos cheios das coisas daqui e esquecermos das coisas de Deus, permitindo que o nosso coração fique morno. Lembra da palavra ali de Apocalipse? Porque não és nem quente, nem frio, és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nós podemos também negligenciar essa grande salvação, ocupando com os negócios e as novidades desse mundo, sempre indo atrás daquilo que o mundo está apresentando e esquecendo das coisas de Deus. Ou ainda nós podemos negligenciar perdendo a consciência de Deus, abafando o nosso pensamento sobre o juízo vindouro, quando sempre lemos aqui em Hebreus, capítulo 10, verso de número 37, diz aí assim: porque ainda dentro em pouco aquele que vem virá e não irá demorar. Nós podemos negligenciar, esquecendo do juízo vindouro. O Senhor virá, Ele voltará. Pela manhã nós vimos esta tão grande salvação. E hoje eu quero falar com você a respeito dos meios da salvação. Olha, a primeira salvação é grande pela revelação. O Senhor Jesus veio a este mundo, o Filho de Deus, encarnou, tornou-se o esplendor da glória de Deus, para nos revelar esta salvação, que só é possível através da pessoa do Senhor Jesus. A manifestação visível do Senhor, por isso que ela é grande também no seu significado, pelo amor que o Senhor tem para conosco, pelo perdão, pela libertação trazidos através dessa salvação. Nós somos libertos da escravidão do pecado, da carne, somos libertos da escravidão do mundo, pela dignidade do pregador. Ela é grande porque o Senhor Jesus veio a este mundo, viveu aqui sem nenhum pecado. A salvação, ela é grande porque é digna do seu pregador. Também ela é grande pelo testemunho que se deu a devido a esta provação. Se você olhar para o verso de número 4, diz que a comprovação dessa salvação para o cristão foi feita através de sinais. Sinais. É o atestado da verdade proclamada, confirmado, o que foi dito e ensinado, pelos prodígios, algo fora do comum, que chamou a atenção, pelos vários milagres, pela variedade da manifestação de Deus, e ainda foi comprovada pela distribuição dos dons do Espírito Santo. Mas como eu posso obter esta salvação?
Quais são os meios da salvação? Ela vem através, primeiro, da graça divina. Efésios capítulo 2, verso de número 8 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. A salvação vem pela graça, o favor que nós não merecemos. Deus, Ele fez um favor que eu e você não merecíamos. Isso é graça de Deus. E o meio da salvação é a gente receber esse favor, essa graça de Deus. O outro meio da salvação é o arrependimento. O arrependimento é um remédio espiritual composto de pelo menos 6 ingredientes. Lembre sempre disso. Nós podemos receber essa tão grande salvação através do arrependimento. E o arrependimento, ele tem 6 ingredientes. Primeiro, é a visão do pecado. O ser humano tem discernimento suficiente para os interesses terrenos, mas os olhos da sua mente estão feridos. Não enxerga o mal no pecado. A espada está sobre o seu olho direito, como diz em Zacarias 11:17. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Quando falamos sobre meios da salvação, a graça de Deus está em primeiro lugar, mas o arrependimento vem logo em seguida. E o arrependimento precisa ter aí a visão do pecado, ter a ciência de que cometeu pecado diante de Deus, que é um pecador e precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Além de ter a visão do pecado, precisa ter a tristeza pelo pecado. Salmo 38, verso de número 18 diz: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Ambrósio chama tristeza de amargura de alma, ou amargamento da alma. A palavra hebraica para estar triste é ter a alma crucificada. Quais os sinais de tristeza anterior? Olha, para a gente receber essa tão grande salvação, precisamos nos arrepender. Isso é o meio para a nossa salvação. Claro que o primeiro é a graça, mas o segundo é o arrependimento. E com arrependimento precisamos ter a visão do pecado, a tristeza pelo pecado. E o sinal da tristeza é quando consideramos Cristo mais precioso do que a nossa própria vida. Nós temos a certeza que existe tristeza pelo pecado quando o pecado ele é eliminado. Se não eliminarmos da nossa vida, continuarmos com ele, não há tristeza pelo pecado. Olha, e abrir uma firme consolação, que as lágrimas, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Deixe-me perguntar a você, você já recebeu essa tão grande salvação? Você já se arrependeu do seu pecado? Talvez você diga o seguinte, não tendo visão dos pecados: eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal para ninguém, então não tenho pecado. Olha, não é assim não. Você mente, ou já mentiu, já teve ciúmes, já pensou
coisas que não agradaram a Deus e precisa ter tristeza pelo pecado. O arrependimento também envolve a confissão do pecado. A tristeza é uma paixão tão forte que precisa manifestar-se. Gregório Nazianzen descreve confissão como uma pomada para a alma ferida. A confissão acusa quem faz. 2 Samuel 24:17 diz: eis que eu sou o que pequei. Eis que eu sou o que pequei. Quando fala sobre essa tão grande salvação, para recebê-la vai envolver arrependimento. E arrependimento precisa existir visão do pecado, tristeza pelo pecado, confissão do pecado. Em 1 Coríntios 11:31 e 32 diz assim: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha, o pecador humilde faz mais do que se acusar. Ele, por assim dizer, sente-se em juízo e senta-se em juízo e pronuncia a sentença sobre a si mesmo. Você já confessou o seu pecado? Em quarto lugar, para que haja verdadeiro arrependimento na nossa vida, precisamos ter vergonha pelo pecado. Ezequiel 43:10 diz assim: filho do homem, mostre à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades e deixem que tirem as medidas desse modelo perfeito. Enquanto o coração se enegreceu com o pecado, a graça avermelha o rosto com rubor. Ou seja, precisamos ter vergonha do pecado. Arrependimento vai envolver confissão, vai envolver tristeza, vai envolver visão do pecado e vai envolver a vergonha pelo pecado. Mas o arrependimento também vai envolver ódio pelo pecado. Os teólogos da Idade Média, os escolásticos, se distinguiam pois tinham duplo ódio pelo pecado. Odiavam as abominações e odiavam a inimizade. Você tem ódio pelo pecado? Pelo pecado que cometeu, que praticou, e não quer mais participar de maneira alguma de qualquer tipo de pecado? O meio da graça, o meio da salvação é a graça de Deus. Em segundo lugar, o arrependimento. E o arrependimento vai envolver o ódio pelo pecado. Mas também o arrependimento vai envolver-se em converter-se do pecado. É um voltar-se do pecado. Quando olhamos para Ezequiel capítulo 14, verso de número 6, nós encontramos: portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertam-se e afastem dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações. Há uma mudança operada no nosso coração. O coração empedernido torna-se brando para com a carne. A conversão tem que ser com o abandono do pecado. Quando está falando, olha, como nós vamos escapar desta tão grande salvação? Essa salvação é grande pelo fato de Jesus ter vindo
até aqui e pago com a sua própria vida para que eu e você pudéssemos ser salvos. E o meio da salvação é a graça de Deus. O outro é o arrependimento. Se não houver arrependimento no nosso coração, olha, não haverá uma profunda e sincera conversão, mudança de vida. Há muita gente que está na igreja, mas ainda não experimentou justamente a grande salvação do Senhor, por não ter se arrependido. Há alguns ainda que contam vantagem da sua velha vida. Mas o outro meio da salvação é a fé. Nós não podemos ser salvos simplesmente pelas nossas obras. Não. É a graça de Deus, é o arrependimento, mas é pela fé. Romanos 10, 9 e 10 diz: se com a boca você confessar Jesus como seu Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A fé é o aspecto positivo da verdadeira conversão, ao lado humano da regeneração. Pelo arrependimento, o pecador abandona o pecado, mas pela fé, ele se volta para Cristo. O arrependimento e a questão da fé, eles são um paralelo, eles andam juntos. O verdadeiro arrependimento não pode existir à parte da fé, nem a fé à parte do arrependimento. Se eu tenho fé, vai ter que existir também o arrependimento. Pela fé, a expressão aí, fé salvadora, olha, não é uma fé diferente, nada disso. É uma fé que é a condição, um instrumento para a salvação. A graça de Deus, o arrependimento, a fé é a confiança pessoal na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a confiança que Jesus veio a este mundo, morreu na cruz, para perdão e remissão dos nossos pecados. Esse é o meio da fé, esse é o meio da salvação, a fé. Para sermos salvos, precisamos, primeiramente, da graça do Senhor, nos arrependermos. Terceiro lugar, precisamos da fé na pessoa do Senhor. Em quarto lugar, precisamos da conversão, nos tornarmos convertidos, virar-se para a direção oposta e levar uma nova vida com o Senhor Jesus. Em João 3, verso 3 e 4, Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus estava dizendo: olha, você precisa nascer de novo. E conversão envolve se virar-se na direção oposta, abandonar o pecado e aproximar-se de Deus.
Atos capítulo 3, verso 19, nós encontramos: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Olha, temos aqui alguns meios para a salvação. A graça de Deus é o primeiro, o arrependimento, o segundo, a fé na pessoa do Senhor Jesus é o terceiro, a conversão é o quarto. O arrependimento nos tira de todos os amores e inclinações pecaminosas, enquanto que a conversão nos faz voltar para o esposo, Jesus, nosso Senhor. O arrependimento produz tristeza pelo pecado, já a conversão produz alegria por causa do perdão e livramento da pena do pecado. Deixe-me perguntar: você já recebeu esta tão grande salvação? Você já tem esta salvação para você? Lembrando que o arrependimento nos leva à cruz. A conversão nos leva ao túmulo vazio do Salvador ressurreto. A conversão fala do abandono da vida de pecado para abraçar a vida real e verdadeira oferecido por Deus através de Jesus Cristo. Olha, a conversão envolve dois aspectos da parte do pecador. Primeiro, dar as costas ao eu e ao pecado. Não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Agora eu tomo a cruz e sigo ao Senhor Jesus. Eu dou as costas ao meu eu e ao pecado. Deixe-me perguntar a você: você tem dado as costas aos seus desejos pecaminosos, a você, ao pecado, e tem ido na direção do Senhor? Quando nós falamos dessa tão grande salvação, há muitas pessoas hoje dentro da casa do Senhor sem ter a grande salvação. Aquele grande dia teremos várias surpresas. O Senhor está convidando e está apresentando a você nesta hora a grande salvação, que vem pela graça de Deus. Você não precisa pagar, não, ela é de graça, mas precisa do arrependimento, precisa da fé, precisa também que eu e você se converta e venhamos dar as costas ao eu e ao pecado. E segundo, crer em Deus, voltar-se para Ele, abraçando a vida eterna e achegar-se ao Senhor, buscando a Ele de todo o coração, toda a alma e de todo o entendimento. Olha, que eu e você, em nome de Jesus, possamos ter a grande salvação. Esta grande salvação que foi apresentada através, ou foi comprovada através dos sinais, através dos prodígios, algo fora do comum, através dos vários milagres e da distribuição dos dons do Espírito Santo. Você é salvo, você tem certeza que esta grande salvação faz parte da sua vida?
Convido você a orar comigo nesse instante e suplicar a salvação da sua alma, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora, chegamos na Tua presença. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa usar da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu favor para conosco. Ó Deus, nós ouvimos os meios da salvação. Dá-nos, ó Deus, sincero arrependimento, fé, confiança para crer na Tua pessoa. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, nos converter, nos dar as costas para o pecado e nos voltarmos para Deus totalmente. Em nome de Jesus, amém e graças ao Senhor. Chegou o momento em que nós vamos adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. Deus tem dado, Deus tem sido fiel para com você, tem te abençoado. Mesmo você talvez não sendo tão fiel a Ele, Ele tem sido fiel a você. E a cada mês tem te dado o sustento, o pão, tem dado a você condições para sobreviver e abençoar a sua casa. Agora é hora de nós, então, adorarmos com aquilo que nós temos. O Senhor nos dá 100% e espera que a gente devolva 10%. Está aqui ao lado os números da conta da igreja. O Pix é 19 98349 0033. A conta está aqui ao lado, você pode fazer a transferência e ser fiel, demonstrar a sua fidelidade através do seu dízimo. E o dízimo é esse gesto de fidelidade ao Senhor. Já as nossas ofertas, ela é um gesto de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Seja agradecido por aquilo que o Senhor tem feito. E em nome de Jesus, faça a sua oferta com alegria no coração. Estamos encerrando o mês de fevereiro. E que em nome do Senhor, nesse segundo mês, você possa dizer assim: tenho andado em fidelidade e em gratidão ao Senhor. Estou deixando aqui minha oferta, sendo agradecido por tudo que o Senhor é e tem feito. Vamos orar. Pai, agradecido estamos por esse dízimo e por essa oferta. Deus, queremos ser fiéis ao Senhor e agradecidos. Ó Deus, está nas Tuas mãos o que temos. E em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria e graça na administração deste dinheiro. É em Teu nome que eu oro. Amém. E louvado seja o Senhor. Nós vamos nesse instante também interceder por aqueles que estão carentes e necessitados. Quero lembrar da Damiane, uma jovem mãe que tem lutado com leucemia nesses dias. O Laurico Júnior, que está se recuperando de uma cirurgia cardíaca. Também a filha da Cleusa está se recuperando de uma cirurgia cardíaca. O genro da Solange, também cirurgia cardíaca. Que em nome do Senhor, Deus possa estar sobre a vida desses servos especiais do Senhor. Ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar sobre essas vidas, trazendo a cura, restaurando a saúde. Aqueles que estão com Covid, que possam ser curados, que toda infecção, toda inflamação, que todo, ó Deus, e qualquer nódulo, caroço,
que todo câncer seja cancelado em nome de Jesus, para o louvor do teu nome. Senhor, opera maravilhas, sinais, que o teu poder possa estar em ação sobre a vida do teu povo, e que o teu povo saiba reconhecer a mão do Senhor sobre a vida deles. Senhor Jesus, oro também por aqueles que estão em luta na sua família, na sua casa, filhos perdidos, verdadeira confusão e intriga no lar. Senhor, que o Senhor possa tirar toda insinuação, toda intriga, toda intimidação, que em nome de Jesus o Senhor venha com o seu poder transformador, alcançando vidas, trazendo paz aos lares, trazendo, ó Deus, conforto ao coração. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e suplicamos a tua graça. Também, Senhor, nesse instante, clamamos, ó Deus, pelo nosso país, clamamos, ó Deus, pelos médicos e enfermeiros, por aqueles, ó Deus, que estão trabalhando para que haja cura. Em nome do Senhor, livra a vida deles e dos seus familiares, que eles venham ser instrumentos da graça de Deus na vida de pessoas. Senhor Jesus, oramos pelo presidente, pelos senadores, pelos deputados, oramos em nome de Jesus, ó Deus, pelos governadores, prefeitos, vereadores. Senhor, tem misericórdia do nosso país, vem com a tua mão poderosa sobre nós, em teu nome é que eu oro, amém e graças a Deus. Em nome de Jesus, quero convidar você agora a partilhar e a dividir essa mensagem com mais 3 pessoas, para que vidas possam ser salvas pela graça de Deus. Nesse instante, quero encerrar com a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.